Olá, meu nome é Nielsen, sou pastor da Igreja Presbiteriana. Eu decidi fazer esse vídeo por causa de um amigo meu que viu um vídeo no YouTube. A grande maioria de tudo que é falado nesse vídeo, a pessoa vem fazer uma interpretação bíblica e eu discordo de muita coisa que é dita ali. Então eu gostaria de colocar a minha opinião. Uma coisa que eu acho interessante nesse vídeo é a forma como a pessoa trabalha a definição de homofobia. Ele fala que não adianta você dizer que você respeita os gays, que você é amigo dos gays, isso, aquilo, tudo, porque se você não respeita a ideia deles ou você é contra eles, você é um homofóbico. E eu não concordo muito com essa forma como ele define homofobia. Eu acho que existe o lado da homofobia daquelas pessoas que querem o mal, querem bater em gays, querem maltratar mesmo, acham pessoas de baixo calão ou qualquer coisa, escória da sociedade, qualquer coisa nesse sentido. Isso talvez possa e é a definição de homofobia. Agora, o fato de eu não concordar com a causa gay, me fazer um homofóbico ou uma pessoa que odeia os gays, eu não concordo que seja simples assim. Eu não concordo com a causa gay, mas isso não quer dizer que eu não os respeite como cidadãos, que eu não possa aturá-los ou qualquer coisa nesse sentido. Por exemplo, mulheres, irmãs, amigas da minha igreja, que se reúnem na casa de uma delas e chamam um cabeleireiro que é gay, todo mundo sabe que é gay, que tem jeito de gay, e elas vão lá e cortam o cabelo com ele, e gostam dele, e conversam com ele. Agora, porque elas são cristãs e veem de uma forma a homossexualidade, elas são homofóbicas, apesar de fazer tudo isso. E apesar de eu ter amigos gays, e conversar com eles e respeitá-los, pelo fato de não concordar com a causa deles, eu sou homofóbico. Ou, como é definido no vídeo, eu sou um homofóbico enrustido, talvez como ele define. Bom, se é dessa maneira, então eu posso dizer que o cara no vídeo ele é um cristofóbico enrustido. Por quê? Ele vai falar que pastores e padres são filhos de tudo quanto é coisa. Ele manda um monte de gente para um monte de lugar. Ele vem falar que essas pessoas que pensam desse jeito são um atraso na evolução da sociedade, que vão sempre ser vistos de tal forma ou de outra forma. Isso é respeito. Isso é respeitar a opinião de outro. Então, se ele não respeita, se ele vai dizer que o fato de eu não concordar com uma ideia me faz um homofóbico, então o fato dele não concordar com as minhas ideias faz dele também um cristofóbico enrustido. Então eu não concordo com a simplicidade como ele coloca o que é a homofobia. Um outro ponto que é colocado nesse vídeo que a gente está falando é com relação à homossexualidade entre os animais. Uma coisa importante de entender é o livro que é citado, e parece que é a base do que o cara no vídeo fala. Que livro é esse? Ele cita lá, e a tradução em português talvez seria A Exuberância Biológica, falando sobre a homossexualidade entre os animais, de um estudioso chamado Bagnall. Então, esse livro, parece que o cara no vídeo cita, basicamente só usa este livro para falar existe homossexualidade entre os animais, é uma coisa comum a homossexualidade e tudo. É bom tomar cuidado com isso. Primeiro, o próprio autor do livro, o Bagnall, ele vai falar o seguinte, qualquer caso de homossexualidade, animais transgêneros e também necessariamente um caso de interpretações humanas desses fenômenos, nós estamos no escuro sobre a experiência interna dos animais participantes. Como resultado, os preconceitos e limitações do observador humano, tanto na coleta e interpretação dos dados, se destacam nessa situação. Com pessoas, podemos muitas vezes falar diretamente com os indivíduos ou ler relatos escritos. Por outro lado, com os animais podemos muitas vezes observar diretamente seus comportamentos sexuais e aliados, mas só se pode inferir ou interpretar seus significados e motivações. Ou seja, o próprio autor do livro está dizendo, olha, você pode inferir que seja isso,
Ele não está dizendo que está comprovado que seja isso, está claro que seja isso. E ele está inferindo que aquilo que esses animais fazem é uma prática homossexual. Mas será que é realmente? E nós vamos falar sobre isso. Mas mais do que isso, o Bag-Mill parece que ele fica frustrado no final do livro, ou em uma parte do livro, de que a ciência não dá tanta base para ele provar tudo aquilo. E aí ele apela para o misticismo. Ele vai falar, né, que a ciência tem muito que aprender com os aborígenes, que têm uma sexualidade muito diferente, muito mais aberta. E ele vai falar do misticismo dos aborígenes ou de nativos americanos, que veem a sexualidade de uma forma diferente. Então parece que ele foge do científico, né? Foge da academia para vir falar de misticismo. E não é à toa que daí um livro desse é publicado por uma publicadora gay, que publica livros sobre a causa gay. Então é muito bonito, né? É muito fácil falar assim de que é estudado, é documentado, é isso, aquilo, mais de 1.500 espécies, e é comum a homossexualidade entre os animais. Então são muitas frases de efeito, é muito forte, parece muito convincente falar dessa maneira. Mas será que é realmente isso? Você pode ver essas informações ou essas citações que eu estou falando, ou sobre o fato do Bag-Mill falar sobre mitologia no livro dele, vendo um artigo, o artigo do Luiz Sérgio Solimel, que fala o mito da homossexualidade animal. Você, nesse vídeo, ou na página que está esse vídeo, ou no YouTube, você tem o link para esse artigo, você pode ver lá e leia. Então, comprove, vá até o artigo e leia ele todo, que vai te ajudar muito a entender essa questão. Nesse artigo do Luiz Sérgio, ele faz um resumo muito legal, muito claro sobre qual é a argumentação quando esse pessoal quer falar sobre a relação da homossexualidade, se ela pode ser dita que existe entre os animais, e a homossexualidade entre os humanos, né? Ele fala assim: o raciocínio por trás da teoria da homossexualidade animal pode ser resumido da seguinte forma: o comportamento homossexual é observável em animais. O comportamento animal é determinado por seus instintos. A natureza exige que os animais ajam por seus instintos. Portanto, a homossexualidade é de acordo com a natureza animal. Desde que o homem também é animal, a homossexualidade também deve estar de acordo com a natureza humana. Essa linha de raciocínio é insustentável, ele diz. Se aparentemente os atos homossexuais entre animais estão de conformidade com a natureza animal, então o infanticídio e o canibalismo que eles praticam em várias espécies também está de acordo com a natureza animal. Aí traz a relação com o homem de uma forma muito mais complicada. Deveríamos então concluir que o infanticídio e o canibalismo estão de acordo com a natureza humana? Então vejam, ele mostra muito claramente que o pessoal quer colocar um argumento que ele já não se sustenta. Agora, mais adiante, né, ele vai argumentar e eu sigo muito a linha que ele mostra aqui. Por exemplo, sobre falar de que a homossexualidade é um instinto animal. Primeiro, será que isso é realmente homossexualidade, ou seja, transpor para o que a gente entende no comportamento humano e dizer e ver que isso é exatamente o que está acontecendo ali com esses animais? Nesse artigo que eu citei e num outro artigo muito interessante que eu recomendo você ler também, apesar de ser um artigo longo, vou colocar o link aqui no vídeo, é um artigo da revista do New York Times. Essa matéria se chama Can Animals Be Gay? E ele vai, a matéria não é conclusiva, é claro, e lamento aqueles que esperam que a matéria diga assim, olha, no final da matéria diga, nós podemos comprovar que há realmente animais gays, né? Então, a matéria não vai dizer isso, porque hoje não dá para dizer isso. E isso é muito claro, para começar, por um ponto muito interessante. Há muitos animais que têm comportamento, ou têm relação homossexual, mas a questão é saber o porquê eles têm essa relação, ou o que isso significa.
Nesses artigos, eles vão mostrar o exemplo de alguns animais, como uma espécie de chimpanzés, que eles têm uma relação, um macho com macho, quando eles querem resolver conflitos. Assim como há outros pesquisadores que vão dizer que há uma espécie de golfinho, que os machos também, em alguns momentos, em determinados momentos, eles têm relação e eles entendem que isso é para criar vínculo entre esses machos. E tanto eles criam esse vínculo que isso vai ligar eles para juntos se unirem, para irem atrás das fêmeas, para procriar. Então, não dá para transpor esse comportamento e falar que isso é homossexualidade como se vê nos seres humanos. Outra coisa que é citado também num desses artigos é com relação aos cachorros, a como eles se comportam. Você vê o comportamento às vezes de um cachorro, se vamos supor você esteve em contato com uma fêmea, com uma cadela, e você chega numa casa em que tem um cachorro, um macho, às vezes ele vai vir, vai grudar em você, às vezes vê aquelas cenas constrangedoras do animal grudar na perna de uma pessoa, é porque ele está agindo pelo instinto dele de sentir o cheiro e agir por causa daquele cheiro. Não é que ele é homossexual quando ele vê um cachorro macho também e vai em cima dele, porque quando ele está com o instinto dele, a primeira coisa que ele vê na frente, ele vai ter aquela relação. Às vezes um cachorro faz simula a relação com um travesseiro. Então é muito simplista dizer é homossexual porque viu ali num contexto ter relação com um cachorro, com um macho também. Mas ele está agindo pelo instinto, e tantos outros animais. Então falam também nesses artigos de uma mosca que tem, uma mosca macho, vamos dizer assim, tem relação com o outro, para cansar o outro, para que o outro esteja cansado e ele possa então ir até a fêmea. Então, falar existem animais homossexuais é muito simplista, porque nem os cientistas vão dizer que é simples assim, porque eles estão entendendo o porquê nas diferentes espécies existem relações. Então, fazer essas frases de efeito, existem mais de 1.500 espécies que a homossexualidade é comum, é simplificar a história. É pegar um artiguinho simplesmente, ou pegar um livrinho, pegar as conclusões do que é dito nesse livro, ou um livro extremamente tendencioso, e falar, pronto, essa é a verdade, existe homossexualidade entre os animais. É ser muito simplista com relação ao que isso significa. E eu recomendo mais uma vez, leia esses artigos que você vai ver muito bem que a coisa não é tão simples assim. Mais do que isso, olha só o que um cientista gay afirma. O cientista homossexual Simon Levy admitiu que as evidências apontadas para atos isolados não apontam para a homossexualidade. Ele diz o seguinte: embora comportamento homossexual é muito comum no mundo animal, parece ser muito incomum que animais individuais tenham uma predisposição de longa duração para se engajar em tal comportamento à exclusão de atividades heterossexuais. Assim, uma orientação homossexual, se alguém pode dizer de tal coisa nos animais, parece ser raridade. Então, é muito bonitinho fazer a frase de efeito, existem animais homossexuais, é muito comum a homossexualidade entre os animais. Nem os cientistas e nem o cientista gay se atreve a afirmar isso. Que há muito mais pontos, muito mais argumentos para dizer que essa posição ou esse argumento de que a homossexualidade entre animais tem a ver com homossexualidade entre humanos é algo totalmente falho, totalmente furado. Um outro ponto que é colocado no vídeo é a relação, ou a questão que é colocada: qual é a relação entre um casal homossexual ser feliz e um casal hétero ter problemas? E o problema aqui é ser colocado essa relação de forma muito simplista. Qual o problema de um casal gay estar unido e aí vai destruir a família hétero? Não é simples assim. Mas o princípio é não que os casais homossexuais vão provocar a separação de casais héteros, mas sim que nós entendemos
que uma vez que o casal homossexual não é aquilo que Deus criou para a humanidade, não é uma relação natural, para começar de novo, biologicamente não é natural, biologicamente não é comum. Então, além de biologicamente, a gente sim diz teologicamente não é certo. E isso vai trazer consequências para a sociedade. Porque nós vemos, e aí você pode até perguntar para psicólogos, porque você vai achar de monte na internet artigos que vão falar sobre a importância da figura do pai para o filho, também artigos, e inclusive vou colocar link aqui para artigo que fala da importância da figura do pai para a filha. Então você tem o papel do pai, você tem o papel da mãe, você tem o papel de cada um dentro da família. E aí quando a gente começa a ver, imaginar uma família homossexual, uma família de gays, em que os papéis não estão definidos, não estão claros, a criança vai ter consequências, a sociedade vai ter consequências. Não necessariamente que a criança vai virar gay ou não vai virar gay, não é esse o ponto, mas sim que há consequências para a sociedade, sim. A família vai mudar, a sociedade vai mudar. E talvez a gente não saiba claramente quais são todas as consequências, mas as consequências hão de vir, infelizmente. E eu gostaria de dar alguns exemplos aqui sobre coisas que alguns diziam que não há consequência nenhuma e depois há. Um primeiro ponto é com relação à pornografia. Houve a liberação sexual na década de 60, o movimento hippie e tudo mais, né? Paz e amor, não faça guerra, faça amor, certo? Muito bem, né? E aí, os psicólogos, eles viam, quando começou a surgir a pornografia, viram isso como uma coisa que podia ser positiva. E eu não sou psicólogo, eu estou dizendo isso em cima de um livro que se chama The Porn Trap, tá? A Armadilha da Pornografia. E na introdução desse livro, você pode procurar ele, na introdução desse livro, os psicólogos que escrevem dizem: quando surgiu a pornografia, a psicologia viu como uma coisa boa, porque poderia ajudar aos jovens ter uma sexualidade mais livre, mais saudável e tudo mais. E passou da década de 70, na década de 80 viram que poderia ajudar casais a ter uma vida sexual mais ativa, ou melhor, se excitarem, e vendo os vídeos e tudo. E foi passando, aí chegou na década de 90, os psicólogos viram que os seus consultórios estavam lotados de pessoas com problemas na vida sexual. E esse livro, The Porn Trap, eles vão falar exatamente isso, sobre os problemas que a pornografia traz para a sexualidade humana. Então as pessoas dizem: não tem problema nenhum, depois de muitos anos vão colher os frutos. Então hoje os psicólogos já não veem a pornografia como uma coisa boa, simplesmente como viam antes, porque eles estão vendo quantas pessoas estão tendo a sua sexualidade distorcida por causa da pornografia. Para exemplificar esse ponto, vou colocar também aqui no vídeo um outro artigo. Esse artigo fala de uma pesquisa que diz que web porn, ou pornografia na internet, tem feito alguns homens não conseguir ter relações, e homens jovens. Então essa matéria vem mostrar que a pornografia na internet ela é tão forte, ela é tão pesada ou tão ruim que os jovens vivem tanto achando que sexualidade é o que eles veem na pornografia, que quando eles realmente vão ter uma relação sexual, não acontece nada para eles não têm libido. E por que eu estou falando sobre isso? Isso é consequência de anos atrás diziam: qual é o problema da pornografia? É aquele pessoal retrógrado que é um retrocesso para a sociedade, que fica com aqueles discursinhos, os pastores, os padres são muito retrógrados falando sobre sexo, que é um absurdo, isso, aquilo, tudo. Agora, são psicólogos falando. Quem sabe agora a sociedade preste atenção e perceba as consequências disso para a sociedade. Hoje nós estamos colhendo o que há muitos anos atrás falaram: não tem nada a ver, é uma bobagem, é preconceito desse pessoal retrógrado. Hoje a sociedade está colhendo os frutos. E não é só a pornografia. Um artigo na Folha de São Paulo vem falar sobre o abuso sexual
numa escola com crianças, até uma garotinha de 8 anos quase foi abusada por outros meninos da escola dela. E nesse artigo, psicólogos vêm falar sobre a sexualidade desses jovens está muito exacerbada e eles não têm noção de respeito, né? Isso é um psicólogo falando, tá? Não é um padre ou um pastor, é um psicólogo, uma psicóloga falando, né? E ainda vem falar que há estímulos o tempo todo, na TV e na música. Então, a própria sociedade, a própria cultura nossa tem produzido isso, e isso é fruto de dizer, olha, o importante é ser feliz, o importante é respeitar as pessoas, que bonitinho que está fazendo aquela dancinha, que está ouvindo aquela musiquinha, mas não existe um pensar na sociedade como ele está funcionando. E eu ligo isso a mesma coisa com a causa homossexual ou com o ativismo gay. Querem implantar uma nova sociedade, uma nova família, com novos parâmetros, totalmente diferentes, totalmente com uma conotação muitas vezes amoral ou imoral, basta ver o que são as paradas gays por aí, e dizer, vocês têm que aceitar isso como normal. É por isso que nós falamos sim, querer dizer que a família tem que ser uma nova família, uma família diferente, ser aceito a família dessa forma, como pregam os ativistas gays, sim, vão trazer consequência para a sociedade. Bom, agora vamos falar realmente sobre algumas interpretações de textos que são citados nesse vídeo para falar sobre a homofobia. E a primeira parte vai se falar são de textos no Antigo Testamento para defender a homofobia. E aí as pessoas vão falar assim, aqueles que usam a Bíblia para defender que os gays devem ser condenados, eles usam o Antigo Testamento e lê o texto de Levítico e tudo mais. Pode ser que alguns cristãos, alguns pastores usem alguns textos nesse sentido, citem textos do Antigo Testamento para querer dizer que a homofobia, a homossexualidade é condenável e tudo mais. Eu não uso, e muitos pastores não vão usar isso, até porque no Antigo Testamento, Levíticos, muitas leis, haviam lá leis civis, leis religiosas e leis morais. E eram leis estipuladas para um povo específico, numa época específica, e Deus estava tratando com aquele povo, ensinando eles as várias coisas. Por exemplo, por que Deus vai condenar comer carne de porco naquela época? Porque era um povo que estava vivendo no deserto, que não sabia o mínimo de higiene, e Deus queria preservar aquele povo para que não morresse contaminado, com carne estragada. Existe uma série de questões aí. Então, dizer que os cristãos defendem a homofobia ou condenam os homossexuais por causa de textos em Levíticos não é simples assim, tá? Então eu não uso textos em Levíticos para defender isso, até mesmo pelos argumentos que foram colocados naquele vídeo. Há várias outras leis que, a partir do Novo Testamento, não fazem mais sentido. Jesus aboliu essas leis e colocou uma nova lei. Então, sim, é dessa forma que a gente vê realmente. É por isso que, com relação aos textos do Antigo Testamento, a gente não vai ficar falando, esse texto condena a homossexualidade e tudo mais. Agora, antes de partir para o Novo Testamento, também queria fazer uma ressalva para se pensar bem na interpretação de textos bíblicos. O autor daquele vídeo, ele vem falar da história de Ló, que ele fala até de forma irônica, a forma como as coisas acontecem ali, porque é uma história que realmente assusta a gente na nossa cultura. Chegam 2 anjos na casa de Ló, e os homens daquela cidade querem abusar desses homens, que são anjos, né? E a proposta de Ló assusta a gente, porque ele oferece as filhas virgens para que esses homens da cidade façam o que quiser, contanto que eles não abusassem dos visitantes de Ló. E falam, nossa, que absurdo o cara fazer uma coisa dessa, né? Como pode ser bom uma coisa dessa? Oferecer as filhas virgens para serem abusadas por homens, isso, aquilo, tudo. E aí que é bom a gente dar uma pausa, e assim como até o autor do vídeo e outras pessoas falam assim, olha, tem que saber interpretar a Bíblia. Sim, tem que saber interpretar a Bíblia, exatamente por causa de textos como esse. Agora,
o que a gente acaba fazendo, algumas pessoas acabam fazendo, pegam o contexto de hoje, a nossa realidade de hoje, e quer implantar numa sociedade de milhares de anos atrás. O que está por trás de tudo isso que aconteceu ali em Ló é que a lei da hospitalidade, ou seja, haviam leis, haviam normas na sociedade muito rígidas, muito fortes, que tinham a questão de honra, de respeitar as pessoas. Haviam leis de hospitalidade naquela época, que uma pessoa que recebia um visitante, ele era responsável pela vida daquele visitante, ele era responsável pelo bem-estar daquele visitante. E a questão ali tem tudo isso. Além do mais, eram anjos que estavam entrando ali na casa de Ló e tudo mais. Então, existe todo um contexto histórico, cultural ali, que se você não entender esse contexto, você vai facilmente falar, isso aqui é uma bobagem muito grande, o Ló é um idiota por tomar uma atitude dessa, e você vai simplesmente falar assim, a Bíblia fala de um monte de besteira. Quem interpreta desse jeito é porque interpreta com uma ingenuidade muito grande, de nem pensar no contexto histórico da época, de nem pesquisar o que historicamente se fala sobre o que acontecia naquela época. Então, não dá para simplesmente com ironia, com brincadeirinha, falar, nossa, que bobagem esse texto, e falar, bom, como é uma grande bobagem esse texto, os outros textos também são uma grande bobagem, e se joga fora o Antigo Testamento muito facilmente. Então, alguém que vai falar do Antigo Testamento, de interpretar, tem que tomar muito cuidado para não pegar simplesmente fazer uma leiturinha, como qualquer livro que você pega por aí e lê, como uma revista. Então, é importante entender esse lado também. Uma outra coisa que eu não concordo, a forma como é colocada no vídeo, é quando se fala sobre a escravidão. Se fala simplesmente, está lá na Bíblia a escravidão. A Bíblia defende, e principalmente quando vai falar assim, aqueles que defendiam a escravidão, falando da escravidão moderna, a escravidão dos negros, aqueles que defendiam a escravidão usavam a Bíblia, eram cristãos que usavam a Bíblia. Sim, é verdade. Assim como aqueles que lutaram pela libertação dos escravos, aqueles que lutaram contra a escravidão, eram também cristãos que também usavam a Bíblia. Então, não é fácil falar, usavam a Bíblia para defender a escravidão. Infelizmente, pessoas com interesses políticos, com interesses econômicos, usavam a Bíblia, às vezes pagavam pastores ou padres para tentar achar argumentos para defender a escravidão, mas haviam também muitos cristãos, e foi por causa dos cristãos que lutaram pela libertação e que foi conseguida a libertação dos negros, dos escravos. E continuando nesse assunto, é importante entender também que o Antigo Testamento fala assim de escravidão, tem leis sobre escravidão, e nós já falamos sobre saber olhar para o Antigo Testamento de forma coerente, de forma correta. O Novo Testamento não vem falar sobre leis sobre escravidão, apesar de falar de escravos, de pessoas escravas e tudo, mas é importante entender algumas coisas também. A escravidão que existia naquela época, tanto no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, é bem diferente da escravidão dos negros que nós conhecemos. Para começar, a escravidão daquela época não era baseada na cor de uma pessoa. E não era uma escravidão baseada em pegar e sair, ir para um país, ir para uma região, pegar um povo, tirar ele dali, simplesmente por questões econômicas, e levar para um outro lugar para trabalhar forçado, ficar preso, num cativeiro ou coisa nesse sentido. Na época de Cristo, ali no Novo Testamento, haviam escravos que podiam ter propriedades, podiam ter escravos eles mesmos, eles poderiam ter outro emprego além do que eles faziam para servir os seus donos ou senhores. Haviam escravos que eles podiam comprar sua própria liberdade, conseguiam dinheiro e compravam a sua própria liberdade. Então, em algumas culturas ali da época, a chamada escravidão, ela era às vezes parecida com o sistema feudal da época medieval, que apesar de não ser chamado escravo, a pessoa que trabalhava para o senhor feudal era de certa forma um escravo, não tinha opção, tinha que fazer aquilo que ele mandava. Que também, é claro, ninguém está dizendo que isso seja correto, mas é importante entender que quando se fala de escravidão na Bíblia ou ali no Novo Testamento, o contexto dos escravos daquela época, não é simplesmente a escravidão colocada ali, a escravidão que nós conhecemos dos negros. Então,
é muito fácil dizer a Bíblia fala sobre escravidão e, de novo, não se usa nenhuma interpretação de ver qual era o contexto histórico, o que acontecia na época, até histórias que existem de escravos que, quando eles ganhavam a liberdade, eles decidiam não ir embora, porque eles amavam os seus senhores ou gostavam dos seus senhores, eram bem tratados pelos seus senhores. E é claro que havia abuso, havia muitos maus tratos também, infelizmente. E isso daqui não é ninguém defendendo a escravidão, mas simplesmente dizendo, interprete direito, não venha simplesmente com frases de efeito, falando, a Bíblia fala isso, e está defendendo então a escravidão dos negros, e aqueles que querem acabar com os homossexuais estão usando a Bíblia da mesma forma. Aí é usar frases de efeito para ficar induzindo as pessoas a interpretar errado o que realmente está na história, está na Bíblia. Ele começa falando de forma muito forte, veemente, com argumentos: não existe nada no Novo Testamento que condene os gays. Depois ele muda e fala, apenas um texto fala. Primeiro, se fosse assim dizer, não tem nenhum texto que fale contra os gays, apenas um, tudo bem, mas ele fala enfático 1, 2, 3 vezes, não existe nenhum. Depois fala, só tem um textinho, muito pequenininho, tudo mais. Então tem que tomar cuidado com a forma como você é induzido pelo vídeo. Isso que eu acho que às vezes não é muito justo, a forma como é colocada, a ironia colocada no vídeo. E depois, ele está errado também. Ele está te induzindo com uma informação errada. Ele fica falando assim, olha, toma cuidado com pastores que ficam manipulando a Bíblia, pense um pouco, porque eles ficam te dando informação errada. Ele parece um pastor do jeito que ele está descrevendo, porque ele está te dando uma informação errada. Ele fala que só tem um texto na Bíblia, no Novo Testamento. Ele está totalmente errado, existem 3 textos. O texto que ele citou, de 1 Coríntios. Existe também uma lista muito parecida em Timóteo, na primeira carta a Timóteo, e em Romanos capítulo 1. Então, ele está errado nisso. Outra coisa, ele vai falar com ironia, e também não acho que não é nem esse o ponto, mas ele vai falar assim, olha, e só vai falar de efeminado. Depois ele vai brincar e falar assim, olha, vocês lésbicas estão livres disso. Né? Se eu fosse entrar nesse argumento, eu fosse não, ele te induziu ao erro. Porque o texto de Romanos vai falar não só da relação homem com homem, e também da relação mulher com mulher. Romanos capítulo 1, versículos 24 até o 27, diz o seguinte, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então toma cuidado quando algum pastor faz um vídeo, tá? Falando para você que a Bíblia diz isso, 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 que só tem um textinho, que fala só uma coisinha. Toma cuidado com esses pastores que eles estão te induzindo ao erro. Bom, daí ele fala, então realmente tem um texto, o texto de 1 Coríntios capítulo 6. Aí ele vai falar assim, olha, primeira coisa, né, o argumento para ele para dizer que essa lista não é suficiente é porque nessa lista também tem beberrão, vai falar de pessoas alcoólatras, né, e fala de injustos, de maldizentes, de impuros, e ele vai falar assim, se nessa lista também tem beberrão ou alcoólatra, então você está querendo condenar todo mundo porque um monte, 90% dos jovens ficam bêbados e tudo? Sim, a Bíblia está sim condenando o bêbado. E sim, eu acho que o bêbado está totalmente errado em ficar bêbado. O alcoólatra é a pessoa que fica bêbado direto, toda hora. Aí ele até vai argumentar, então você, né, falando como se fosse uma pessoa, um pai, você vai tratar o seu filho que fica bebendo do mesmo jeito? Olha, se um pai tiver um filho que fica bêbado toda hora, sim, ele também não irá para o reino dos céus. Isso não é argumento para dizer, sabe por que os bêbados estão na lista?
Então essa lista não é muito válida, porque eu acho que os bêbados só porque bebem não vão para o céu, que bobagem. Não, os bêbados também não vão para o céu. Está falando aí a Bíblia, sim, de pessoas que vivem na prática de ficar bêbado. E olha só que interessante, que os bêbados são aqueles que ficam provocando acidentes nas estradas, são aqueles que ficam maltratando pessoas, que desrespeitam pessoas, que não têm controle sobre si mesmos. Sim, a Bíblia está condenando estas pessoas, junto com todo o resto que está naquela lista. E depois ele vem, às vezes com ironia, e fala assim: engraçado que nessa lista não tem estupradores, tipo ladrões, ou um pedófilo, não está na lista, né? Talvez usando como ironia, então se não está na lista tudo bem? Não, aí é de novo, é uma ingenuidade. É claro que Paulo está dando uma lista, está dando um exemplo de pessoas que não irão para o reino dos céus. Não está falando, olha, estou passando aqui para vocês a lista completa de absolutamente todas as pessoas, e quem estiver fora dessa lista está livre. É uma ingenuidade querer dizer que Paulo está querendo falar dessa forma naquele texto. Então no vídeo ele pergunta: você trata o bêbado do mesmo jeito que você está tratando o gay? Sim, a Bíblia os coloca no mesmo patamar, vamos dizer assim, de pessoas que precisam de mudança nas suas vidas para andar nos caminhos de Deus. É dessa forma. Agora, talvez de uma maneira eu os trate diferente. Eu talvez não trate, né, o bêbado da mesma forma que eu trato os gays, porque até hoje nenhum bêbado foi no Congresso Nacional dizer que ele precisa ser aceito pela sociedade bêbado do jeito que ele é. Aí talvez no dia que um bêbado fizer isso, pode ser que eu também vá fazer vídeos e argumentar que os bêbados não podem ser aceitos pela sociedade da forma como eles são, da forma como eles estão. Eles têm que ser aceitos sóbrios somente. Mas aí ele vai colocar um outro argumento. Ele vai citar o texto de 1 Coríntios capítulo 14, que vai falar sobre a mulher permanecer calada na igreja. Então o argumento do cara no vídeo é: então se você acha que tem que seguir a listinha de Paulo, que vai condenar os homossexuais, então por que você não faz isso também, que diz na Bíblia, que a mulher tem que permanecer calada na igreja? O primeiro ponto que eu acho interessante da forma como ele vai falar desse texto é, de novo, usar de ironia, que coloca a visão em cima daquele texto de uma forma fora do contexto. Primeiro ele vai falar: não, porque o texto diz que a mulher tem que se calar, e se quiser saber de alguma coisa, pergunte para o marido. Ele fala assim, daí ele brinca, né? Se quiser saber alguma coisa, não vai para a faculdade, tem que perguntar para mim. De novo, é uma brincadeira, uma ironia que está fora do que o texto está dizendo. Está falando perguntar na igreja. A mulher não deveria falar na igreja. Está falando de coisas religiosas. Não está falando nada de que a mulher tem que ser uma ignorante, de que ela não pode estudar, de que ela não pode ir para a faculdade, qualquer coisa nesse sentido. Aí é já exagerar ou tirar o foco do que o texto está falando, né? Agora, entendam o seguinte, né? Um dos argumentos é dizer assim: os cristãos eles ficam pegando textos e falam assim, um é cultural, o outro não é cultural, e daí quando vai falar da mulher se calar, os cristãos vão falar que é uma questão cultural. Aí quando vão falar dos gays, vai falar que é uma questão cultural. Por que alguns cristãos, como eu, interpretam desse jeito? Porque a gente não vai ficar fazendo interpretação ingênua como algumas pessoas fazem. E sim, concordo com o autor daquele vídeo, que fala que a gente tem que ter inteligência e estudar, né, para interpretar de forma correta. Pois bem, é por isso que a gente interpreta dessa maneira alguns textos. Por exemplo, em 1 Coríntios, que no texto do capítulo 14 da mulher se calar, que o cara cita, veja, leia toda a carta e perceba que nos capítulos 12, 13 e 14, Paulo está falando da organização da igreja. Se você ver a carta inteira, vai ver que existia uma série de problemas na igreja. Até pessoas que ficavam bêbadas dentro da igreja. E não é à toa que Paulo fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Então veja que Paulo não está passando a mão na cabeça de ninguém, porque a Bíblia não passa a mão na cabeça das pessoas. A Bíblia mostra o erro das pessoas e espera que elas mudem para que andem no caminho de Deus. Então, Paulo está ali tratando uma série de problemas que existem dentro da igreja. E ele está tentando colocar um pouco de ordem.
Ah, mas então por que você vai dizer que a questão das mulheres ficarem caladas tem um lado cultural e a listinha que condena os gays não tem? Ora, vamos para esse argumento. Por quê? O texto de 1 Coríntios 14, que é citado, fala que a mulher deve se calar. Mas vamos pensar, quando na igreja a mulher poderia falar, podia abrir a boca, se você gostaria de colocar dessa forma? Bom, na igreja tinha oração, tinha profecia, uma pessoa se levantava e falava assim, recebi uma palavra de Deus e falava, e também tinha uma parte formal que era a leitura da lei, a leitura de um texto do Antigo Testamento e a interpretação dele. Paulo só está falando que essa última parte, o pegar a lei e interpretar e discutir ela, as mulheres não deveriam, elas deveriam se calar nesse momento, não falar. Ah, quem te disse isso? O próprio Paulo, na própria carta. Se você for para 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver Paulo falando sobre a mulher orar e profetizar. Então, lá no 14 ele falou que a mulher deve se calar, e agora no 11 ele já tinha falado que a mulher podia orar e profetizar na igreja. Aí ele está sendo contraditório? Não, porque quando ele fala a mulher deve se calar na igreja, não deve falar, está falando especificamente daquele momento. O pessoal daquela época, que estava naquele contexto, entendiam isso. E graças aos historiadores, ao pessoal que pesquisa, a gente tem como entender isso hoje. Diferente de alguns que querem interpretar o texto de forma muito ingênua e dizer, ah, a Bíblia diz isso, então vocês são um bando de hipócrita. Então não é simples assim. Então você vê na própria Bíblia, na própria carta, o próprio Paulo dizendo que as mulheres podiam orar e profetizar na igreja. Então ele não está dizendo que a mulher tem que ficar calada, não pode abrir a boca de forma alguma. Não é simples assim. E mais ainda eu vou nesse texto, para mostrar que é uma questão cultural. Porque no próprio texto, se você seguir lá no capítulo 11, for mais abaixo, você vai ver que Paulo fala assim, olha, as mulheres têm que usar véu, né? Aí até também eu poderia dizer, ah, então, tá vendo? Vocês cristãos, vocês são os hipócritas. A Bíblia diz que as mulheres têm que usar véu, né? E vocês não usam, mas para condenar os gays vocês usam e tudo mais. Siga o texto, continue o capítulo 11 e Paulo vai falar assim, no Senhor, porém, não tem diferença nenhuma, né? Então veja, portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade, né? No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então, Paulo está falando, olha, nessa organização social, do jeito que a nossa sociedade é organizada, a mulher tem que usar véu. Era questão cultural da época. Ah, por que eu digo hoje que é questão cultural? Porque ele está falando assim, no Senhor, porém, não tem diferença nenhuma. Porque antes ele estava argumentando, a mulher tem que usar véu, o homem não precisa. É por isso que os cristãos hoje dizem que alguns textos são questão cultural e outros não. Ah, então por que você não diz que a listinha de Paulo no capítulo 6 também não é cultural? Muito simples, porque Paulo não está falando assim, ó, no Senhor, porém, os homossexuais estão tudo bem, assim como os injustos, como os bêbados. Não, ele está falando assim, no reino de Deus, eles não vão entrar. Então, espera um pouquinho. Não é nessa sociedade, pode ser que nessa sociedade eles continuem sendo aceitos, sendo recebidos, muito bem, tudo. Mas no reino dos céus eles não vão. Quem é que toma conta do reino dos céus? Quem é que organiza o reino dos céus? Quem é que reina no reino dos céus ou no reino de Deus? Deus. Ou seja, eu interpreto que pelos critérios de Deus, esse grupo não participará do reino dele. E uma coisa, o porquê os cristãos interpretam desse jeito, e um princípio para se interpretar, um texto, é fácil você citar um texto e fazer o que você quiser com ele, mas você tem que ver o contexto desse texto. Então vamos ver o contexto da listinha, como o cara fala, da listinha de Paulo, no capítulo 6. O que Paulo está falando? Ele começa o capítulo 6 falando que ele está sabendo que tem gente na igreja que está fazendo injustiça, está pegando uma pessoa e levando para o juiz, está tendo discussão, briga, até chegar a uma questão judicial entre pessoas dentro da igreja. E Paulo está falando que isso está totalmente errado. Por que você não sofre o dano, mas preserva a unidade da igreja, isso, aquilo, tudo? Ele vai explicando. E ele chega a um ponto, né,
ele vai dizer assim, 1 Coríntios 6:8, logo antes da listinha, tá? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, e por aí vai, mas alguns nomes, não herdarão o reino de Deus. Então ele fala, vocês estão fazendo injustiça, e não se engane, injusto não vai herdar o reino de Deus. Então, entenda o seguinte, Paulo está colocando na listinha pessoas dentro da igreja que estão cometendo injustiça. E ele fala, o primeiro da lista é, nenhum injusto vai herdar o reino de Deus. Então, não pense que Paulo está colocando uma lista, eu vou colocar aqui a lista das pessoas detestáveis e abomináveis. Né? Ele está falando, pessoas no mundo, às vezes pode estar dentro da igreja, que não herdarão o reino de Deus, porque estão fazendo injustiça, porque são beberrões, porque são homossexuais. Sim, é isso que o texto está dizendo. Agora, não é uma questão cultural. Injustiça não é uma questão cultural. Bebedice não é uma questão cultural. E dentro dessa lista, a homossexualidade não é uma questão cultural. Não é uma questão, olha, Paulo está falando assim, olha, na nossa sociedade é desse jeito, mas no reino de Deus é diferente. Não, ele está falando exatamente o contrário. No reino de Deus, todos desta lista não herdarão o reino de Deus. É isso que está dizendo o texto. Eu não tenho como falar assim, isso aqui é só uma questão cultural. Bom, para encerrar, eu acho que deu para mostrar um pouquinho de que aquele vídeo, ele vem com uma apresentação superficial, parece que foi só colocado, para começar, infelizmente, a forma como a Bíblia é interpretada naquele vídeo é de uma forma, eu diria até ingênua, ou simplista demais para querer interpretar a Bíblia ou ficar usando de ironia em cima dos textos bíblicos sem nenhum critério, eu diria assim. Além do mais, tratar o assunto da homossexualidade sem realmente um aprofundamento, de forma muito superficial. Então, esse era meu objetivo, talvez mostrar com esse vídeo que a coisa não é tão simples como parece, não é tão simples como é pintada naquele vídeo. Mas o que importa, né, para concluir esse vídeo, é nós entendermos que a Bíblia diz que todo ser humano, seja ele negro, branco, seja ele homem, mulher, seja ele dizer ser homossexual, bissexual, seja o que for, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. É isso que a Bíblia diz. Todo ser humano, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus quer que o ser humano continue sendo imagem e semelhança dele. Essa é a base do porquê nós cristãos devemos amar todas as pessoas. Amar a qualquer pessoa, não importa a orientação dele, não importa o que ele diz ser. Se é ser humano, como os homossexuais, como os heterossexuais, todos são imagem e semelhança de Deus e devem ser amados. E Jesus mostra esse caso numa história muito interessante. A história da mulher adúltera, que eu acho que ilustra um pouco toda essa questão da homofobia, do condenar as pessoas e do amor ao próximo e tudo mais. Nessa história que está no Evangelho de João, no capítulo 8, uma mulher é pega em adultério. Os ultra-religiosos da época pegam ela e dizem, a lei diz que a mulher deve ser apedrejada, né? E Jesus mostra lá que ele está quebrando ali toda aquela carga de religiosidade absurda, extrema do Antigo Testamento em muitos pontos, dizendo, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí os religiosos, todas as pessoas ali ficam constrangidas, ninguém atira pedra e vai embora, envergonhados, porque Jesus joga na cara deles, vocês também são pecadores, né? Puxa, muito legal. No fim, Jesus fala, cadê as pessoas que te condenavam? Ela falou assim, não tem ninguém aqui. E Jesus fala, eu também não te condeno. Então tá vendo? Jesus, ele não condena ninguém. Tá vendo? Ele acaba com toda essa coisa ridícula e tudo mais. Continue lendo o texto, porque Jesus diz, agora vá e não peques mais. Então Jesus diz, eu não te condeno.
como os outros te condenam, ou seja, eu não quero te execrar, te destruir, eu não quero te rejeitar, te jogar fora, como alguns querem pintar que os cristãos fazem isso com qualquer pessoa. Não, Jesus, ele chega para essa mulher, eu não te condeno, ou seja, eu não quero destruir você, agora vá em paz e não peques mais. Então Jesus está dizendo, eu quero que você mude de vida. Eu estou te perdoando, estou te tomando porque eu quero o seu bem. Eu quero o melhor para você. Eu quero que você ande no que é certo. Eu quero que você mude de vida. Ele fala, então vá e não peques mais. Então nós cristãos, quando estamos dizendo, nós não concordamos com a homossexualidade, nós não estamos dizendo que queremos destruir os homossexuais. Nós queremos que eles vão e não pequem mais, que eles andem no caminho certo, no caminho que Deus colocou para todos nós seres humanos, para que nós realmente possamos viver melhor uns com os outros. É isso aí.